E hoje com ela, a Cris Ertel, que vem compartilhar um pouquinho do seu cativeiro com a gente. Oi! Bem-vinda, Cris. Obrigada por ter aceitado o convite, já aí várias vezes que está conosco aqui no Cativeiro Cast. Quando eu digo conosco, é sempre comigo, né? Catiela. E hoje você vem contar um pouquinho do seu cativeiro pra gente? Pra mim é um prazer estar aqui de novo. É a terceira vez, eu acho, Sim. que eu venho nesse podcast que eu adoro. É um prazer imenso pra mim estar aqui de novo. Eu sei, tá? Eu me recordo que combinamos um Crise em Crise, mas em minha defesa, eu nunca mais gravei nada no meu podcast. Mas esse ano faremos. Uhul! É mais uma promessa vazia? Não, não é uma promessa vazia. É que muitas coisas aconteceram e nunca mais saiu nenhum episódio do meu podcast, mas isso vai acontecer. Fico no aguardo. Tá bom? Obrigada por ter aceitado o convite. Assim, pra começar, eu queria que você me contasse qual que era a narrativa interna que você carregou por anos e que te prendeu por muitos e muitos períodos na vida, te travando, te impossibilitando de fazer algumas coisas que eram bem importantes pra você. Compartilha um pouquinho comigo? Então, eu tenho mais de uma narrativa interna que eu acredito que eu conte pra mim há muito tempo, mas uma que eu trabalhei muito pra conseguir quebrar isso e tentar de alguma forma criar outra crença diferente em cima disso. E foi uma que me fez sofrer muito e me fez perder muitas oportunidades na minha vida, era que eu sempre fui a pessoa do quase. Eu sempre quase realizava um sonho que eu queria, eu quase chegava onde eu queria chegar, todas as pessoas ao meu redor conseguiam, eu via alguém em um processo, eu tinha uma visão muito clara do que ia acontecer progressivamente com aquela pessoa, e na minha vez, sempre que eu estava fazendo alguma coisa e eu estava progredindo, o meu final, ele não era, cheguei lá. Não, o meu final era não conseguir, porque eu era a pessoa do quase. Eu sempre estava a um passo de quase conseguir. Eu sempre estava a um passo de realizar o meu sonho. Então eu passei muitos, muitos e muitos anos na minha vida acreditando internamente, mesmo não querendo que isso acontecesse. Eu sabia que no final das contas eu não ia realizar, eu não ia conseguir, porque eu sou a pessoa do quase. No meu subconsciente estava, você é a pessoa do quase. Então não vai acontecer. Não importa quem te ajude, não importa se o universo está conspirando a seu favor, você é a pessoa do quase. Então quando você estiver quase lá, vai dar errado. Pesado, hein? Tuba, qual que era a fase da vida que você se viu nesse cativeiro mental? Qual foi o período? Então, a época, eu acredito que começou muito forte quando eu ainda estava na escola, lá pelo 9º ano. No ensino médio, certeza, isso já estava na minha cabeça, mas eu não encarava como uma crença, como uma crença limitante. Isso aqui é uma historinha que eu tô contando pra mim. Eu não tinha essa consciência. Eu simplesmente era assim. Eu não era uma pessoa que pensava, eu não sou esses pensamentos na minha cabeça. Eu não tinha a mínima ideia sobre isso. Nunca. Eu já me interessava por alguns assuntos, eu já gostava, por exemplo, muito de filosofia. Sempre gostei de espiritualidade. Mas eu era muito nova e eu não tinha nenhum contato com essas coisas de, você é uma consciência e esses pensamentos não são você. Então, eu simplesmente era a minha mente, completamente. E nessa época isso começou a ficar muito forte. E quando eu tinha lá os meus 19 anos, eu acho, foi quando eu fiz o curso de Reiki. E aí eu fiz até o nível 3, que é o mestre interior. E aí eu comecei a perceber esse padrão de crença, que aí você estuda essas coisas, né? E aí eu comecei a tomar consciência das historinhas que eu contava pra mim. Provavelmente eu não chamava de historinha naquela época ainda também, mas eu tinha noção da crença. Eu tinha noção de, eu me vejo como essa pessoa do quase. De onde isso vem? O que eu posso fazer? Será que o Reiki vai me ajudar? Será que se eu fizer essas práticas e meditação, isso vai me ajudar? Quando eu fiz esse curso de Reiki, não tinha muita gente. Primeiro que eu morava numa cidade muito, muito, muito pequena. Não tinha muita gente que falava sobre essas coisas, não tinha muita gente ao meu redor, era mais a minha família e mais uma ou duas pessoas que eu tinha contato, assim, no ano, que falavam sobre isso. Então eu acho que com a vida acontecendo,
Isso se perdia de novo no meio do dia a dia e eu só me dava conta que eu tava nessa posição de novo, dessa crença de, ai, eu sou a pessoa do quase, quando chegava em uma situação que eu quase ia dar certo, eu quase ia conseguir o que eu queria, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Porque não era pra mim. Triste, né? Eu sou a pessoa do quase, não vai dar certo. Os outros conseguem, eu não. É muito bobo, se parar pra analisar assim de fora, é uma coisa muito boba, mas isso era tão enraizado em mim e natural que eu simplesmente funcionava daquele jeito. Pode até parecer um vitimismo de, ai, coitadinha, não é pra mim. Mas eu nem me fazia de vítima, eu nem tinha, tipo, ai, coitadinha, eu não vou conseguir. Não, eu simplesmente sabia, tipo, não, pra mim é até aqui. Foda, né? O dar certo não existe, porque eu sempre sou até aqui, até a beirada do quase. Essa sou eu. Era, né? Era. Arrasou. Ou seja, né, a gente se vê dominado nesses momentos, você se via dessa forma. Você lembra qual foi, assim, o momento que você teve um estalo, que você falou, meu, não tem como, eu preciso mudar isso, não tem como eu continuar nessa narrativa. Você entendeu que estava num cativeiro, numa prisão, num condicionamento, né, mental, por assim dizer. O que me fez começar a perceber que eu não era aquilo, que aquilo era uma crença, que era um pensamento, que eu poderia mudar aquilo na minha vida, foi quando eu comecei a tomar consciência de que eu não era minha mente, que eu não era os meus pensamentos. Uhum. Eu tive contato com aquela técnica do zoom out, eu aprendi ela, que é essa técnica de você se olhar de cima, se olhar de fora e começar a se perguntar o que a Cristine está pensando, o que ela está fazendo, por que ela está se sentindo assim, por que ela está com esses pensamentos. Interessante. E isso não faz muito tempo, deve ter uns 2, 3 anos que eu aprendi isso. Então, eu vivi uma vida desde lá do ensino médio, acreditando que eu era a pessoa do quase. Imagino. Então, foram longos anos tentando e quase chegando, e 100% das vezes fui eu que me sabotei. Ouch. Não era uma maldição, porque teve época que eu pensei, ai, nossa, deve ter uma maldição em mim, deve ter um negócio em mim, o que eu fiz por que eu não, por que todo mundo consegue e eu não? Porque eu chegava num ponto e eu começava a me sabotar. Eu fazia coisas pra dar errado. E aí, nesse período que eu comecei a tomar consciência dessas coisas, que eu era a consciência por trás dos pensamentos, muito por conta da espiritualidade, e porque eu comecei a ler sobre psicologia, eu aprendi muita coisa com uma das minhas melhores amigas, que é especialista em terapia cognitiva comportamental. Amo. Então ela me apresentou as distorções cognitivas. Aí eu fiz terapia com uma outra terapeuta. E aí eu percebi que era um padrão de comportamento e uns padrões de pensamentos que eu fazia e que eu me agarrava aquilo ali. Porque, primeiro que mesmo que doa, é algo familiar e é algo confortável. Sim, real. E a gente tem a tendência, mesmo que isso seja ruim e mesmo que nos machuque, a gente não larga isso, porque todo o sofrimento que a gente já passou para ser aquilo ali é um custo muito grande pra gente. Sim. Foi um investimento muito grande. Então você não quer largar isso. Então é um longo processo. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas um jeito mais leve de lidar com isso é não focar que você vai precisar chegar num ponto para desfazer essa crença, mas só foca em seguir a jornada. E isso é o você viver no agora, porque se você viver no agora, todo esse processo com certeza fica muito mais leve. Muito real. E me conta um pouquinho aí o que fez você mudar de vida. Não foi só uma coisa que me fez sair disso, mas foram vários acontecimentos e me aprofundar tanto nos assuntos que eu gosto de espiritualidade quanto em autoconhecimento, porque terapia me ajudou, mas como eu sempre tive esse interesse em espiritualidade, eu sempre gostei de ficar lendo e conhecendo outras técnicas e coisas novas sobre isso, e eu acredito que funcione, então isso me ajuda, né? Eu tenho uma história dessa coisa de quase conseguir, ou de quase ser feliz, ou de quase realizar,
que era com o meu aniversário. Todo aniversário meu, eu ficava muito triste. Todo aniversário meu, acontecia alguma coisa ruim comigo. Nossa. Então, eu faço aniversário em março. Chegava fevereiro, eu já começava a ficar triste. Fevereiro, carnaval, me divertia um pouquinho ali, ficava um pouquinho feliz, mas eu já tava naquela coisa de, nossa, poxa, meu aniversário de novo, cara, não, de novo isso. Coitado. E era tão forte que algo ruim ia acontecer comigo, que eu não chegava o dia do meu aniversário, mesmo que as pessoas fizessem coisas legais pra mim, sabe, meus amigos ao meu redor buscavam me animar e me deixar feliz, eu tinha que forçar, eu tinha que fingir que eu tava bem, que tava tudo legal, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E sempre tinha algo ruim. Sempre acontecia algo ruim. Diferentes coisas. Às vezes era mais, às vezes era menos, mas tinha algo ruim. Que merda, hein? E a minha amiga, Bruna, que é terapeuta, ela fez uma técnica em mim. Eu acho que foi em fevereiro que ela fez, mas eu tava conversando com ela e eu contei isso do meu aniversário pra ela. E ela falou, não, eu sei uma técnica que vai desprogramar isso. E ela usou em mim. E na hora que ela fez, o seu corpo esquenta muito, muito. Ela manda você trocar umas posições do corpo, aí você vai fazendo umas afirmações. É uma técnica que ela aprendeu, eu acho, num curso lá fora, inclusive. E depois disso, depois daquele aniversário em diante, nunca mais aconteceu nada ruim no meu aniversário. Nunca. Olha só. Então, eu acredito que não é essa crença, essa coisa tão enraizada em mim, eu não ia conseguir se eu ficasse só na terapia, se eu ficasse lendo um livro de autoajuda ou coisas assim. Porque essas coisas de espiritualidade pra mim, essas técnicas, esses assuntos são muito fortes em mim. Eu sabia que se eu unisse esses dois e tivesse disposta a progredir lentamente, a entrar nessa jornada, eu ia conseguir. Uau, Cris, obrigada pelo processo, por compartilhá-lo conosco, né? Então, você hoje acha que ainda se vê presa nessa ideia do quase? Não é uma coisa que, ai, nossa, não tenho mais, agora eu sou a pessoa que realiza tudo. Não é. Eu tô, tipo assim, saí ali do cativeiro e dei um passinho pra fora, mas se eu não prestar atenção, se eu não me policiar, se eu não ficar consciente do meu ego, por exemplo, né? Porque o que me pega muito, eu acho, nessa crença é o medo, o olhar do outro sobre algo que eu esteja fazendo, o ego quebrado de como as pessoas vão me enxergar. Se eu não prestar atenção nisso, eu volto pra esse lugar de, ai, mas eu tô aqui, cheguei aqui, mas eu sou a pessoa do quase, gente, não vai dar certo. Então, eu tenho que ter uma consciência muito forte de quando eu tô nesse estado de novo de travar e paralisar algo que eu quero fazer, porque eu sou a pessoa do quase. Eu trabalhei muito em cima disso, eu busco técnicas em cima disso, mas eu ainda não me sinto completamente, nossa, agora eu não sou mais essa pessoa. Isso ainda não aconteceu, mas eu acredito que sair ali do cativeiro, eu já saí. Isso aí. E se hoje você pudesse transformar esse seu lindo processo, inclusive, né, do sair da ideia do quase, em um passo a passo, numa coisa assim que você pudesse ensinar para outras pessoas, qual seriam esses passinhos, um de cada vez, para sair desse cativeiro, claro, do quase? Eu acho que o meu passo a passo, ele não tem nenhum grande segredo e ele não é muito diferente do que outras pessoas já falam por aí e que foi o que funcionou pra mim. Primeiro de tudo, você tem que ter coragem de se olhar sinceramente. Você tem que ter coragem de olhar para aquelas coisas que você não tem coragem, talvez, de admitir para os outros que tem dentro de você. Porque todo mundo tem luz e sombra. Ai, não, eu sou super... Não, você tem. E tá tudo bem. Sim. E ninguém, nesse momento que você estiver analisando essas coisas que podem te machucar, de você encarar sobre você, ninguém vai estar lá pra te julgar. É só você. É só a sua mente. É só isso que importa. Então primeira coisa, você tem que se olhar com sinceridade. Tá, eu tenho esse problema aqui. O que eu faço agora? A partir desse momento que você olhou pra essas sombras que você tem, você não pode colocar um prazo para resolver isso. Você não precisa colocar, não é que você não pode, você não precisa. Porque
pelo menos na minha experiência, não é uma linha de chegada. Vai ser uma jornada da sua vida inteira isso. E isso que é o emocionante da vida, do processo de existência. É que você não precisa colar, daqui a 2 meses está resolvido, daqui a 1 mês, daqui a 3 semanas. Não, você vai ter uma longa jornada da sua vida inteira para trabalhar essas sombras em você. E aí você busca o quê? O autoconhecimento, que ele vai se iniciar a partir do momento que você olha com sinceridade para você mesmo. A partir desse momento, estou me olhando com sinceridade, sei que isso aqui são as minhas sombras. Não coloquei um prazo, vou curtir a minha jornada. Você vai buscar os tratamentos. Eu acredito em tratamento espiritual e eu acredito que a terapia vai me ajudar. Faz essas 2 coisas. Mas a pessoa pode falar que não tem dinheiro, né? Se você pesquisar online, tem tratamentos gratuitos em muitos centros, inclusive em centro espírita, os tratamentos são gratuitos. E tem muitos tratamentos online, em casas que trabalham essas coisas de espiritualidade. Você pode se inscrever online, se não estiver perto de você. Coisas que eu fiz. Eu fiz mesa radiônica, eu fiz apometria, eu fui no centro espírita, eu fiz técnicas de reprogramação, eu fiz terapia, a minha foi a TCC, e eu nunca me esqueci da sensação do dia que eu fiz um tratamento de mesa radiônica, que enquanto o profissional estava lá na mesa radiônica, eu senti um negócio tão forte no plexo solar aqui, e era uma energia tão forte, e que começou a pulsar, e eu comecei a sentir muito calor. Nossa. E ele inclusive me avisou para não fazer atividade física naquele momento, para não fazer alguma coisa que eu podia passar mal. E quando ele terminou aquela mesa, eu senti um alívio tão grande. Nossa. Eu me senti tão leve, tão bem, que eu fiquei, cara, é assim que as pessoas normais se sentem a vida inteira, e eu não sabia. É assim que é ser normal. Que, sabe, a vida ganha cor, uma cor que não existia antes. Então, busque tratamentos que você acredita. Se você não acredita, não vai funcionar. Sim, sim. Então, busque coisas que você acredita e, de preferência, una espiritualidade com ciência, que eu acho que vai ser um ótimo caminho para você. Então, eu acho que o passo a passo é encarar quais são as suas sombras, e aí você vai trabalhar o seu autoconhecimento, vai trabalhar o seu espiritual, isso vai mudar o seu mental, e com certeza tem o passo de atividade física, coisa mais clichê de todas. Se você cuida do seu espiritual, você cuida do seu mental, cuida do seu emocional, você tem que cuidar do seu corpo físico, porque ele vai interferir nos outros também. Assim como se você só cuidar do seu emocional e largar o seu corpo, Verdade. vai ser muito mais difícil você conseguir realmente cuidar do seu emocional se você não cuidar do seu corpo. Então, espiritualidade, autoconhecimento, trabalhar o seu mental, o seu emocional e atividade física. Eu acho que esse não tem muito segredo e não tem como dar errado se você seguir desse jeito. Se você, assim como eu, se sente essa crença do quase lá, se você identifica isso em você, começa a internalizar que não existe um quase lá. Quase lá aonde? Quase lá onde? Onde que é o quase lá? Não existe. Isso não existe. Nossa, demais. A única coisa que existe é o momento agora que você vive. E esse momento do estar presente a cada momento, ele é a sua jornada. Então não existe um quase lugar onde você vai chegar. Não existe. Só isso aqui existe. E você precisa... eu sei que é difícil, porque a nossa mente vai toda hora pro passado e pro futuro, mas se você trabalhar nisso, de internalizar que esse quase lá não existe, vai tirar um peso gigantesco das suas costas. Você tá onde você deveria estar, no exato momento que você deveria estar. E só o agora existe. Perfeita. Realmente, né? Cada um acha ali o seu ferramental para lidar com essas situações. Obrigada, Cris, por ter compartilhado um pouquinho. Eu agradeço muito o convite de poder participar desse podcast de novo. E fica aqui o meu convite, tá? Eu vou voltar a postar agora no meu, que antes era Cris em Crise, mas agora eu sou mãe, eu sou uma nova mulher, eu amadureci. Eu cresci, né? Agora. E agora é Cris sem crise. Até pra já mudar a energia do negócio. Não tô em crise eternamente, não. Cris sem crise a partir de agora.
E você está convidada, tá bom? Irei, com certeza. Eu vou voltar com ele. Já fiz roteiro, já gravei vídeo. Olha só. Tô super animada pra voltar a fazer, porque é realmente uma coisa que eu amo fazer. Sempre apoiei. Sigam lá o Cris Sem Crise também, pra acompanhar aí os podcasts que ela vai e tem lançado. Muito obrigada pela oportunidade de participar de novo, porque você sabe que eu adoro fazer isso e falar sobre essas coisas. Então eu me sinto muito grata por você sempre me convidar. Claro. E pela nossa amizade linda que desenvolvemos ao longo desses últimos anos, tá? Fofinha. Eu gosto muito de você. Também gosto de você. E eu sempre vou te apoiar em todos os seus projetos. Nos nossos, né? E no seu também. Obrigada, com certeza. Em dobro pra você também. Obrigada mais uma vez. Vamos nos vendo, com certeza, essa parceria aí. Ninguém para elas. Obrigada, Cris. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.